Vamos farrapar. Deixa aqui para marcar o tempo. Talvez eu esqueci de marcar o tempo. Dessa vez agora tá aqui, ó. Cronômetro. Vamos marcar aqui o tempinho para a gente não se estender demais. Tá ok? Vou deixar aqui, assim eu vejo quanto tempo a gente já está aqui com vocês. Deixa eu botar ele aqui em pezinho para ele não cair. Assim. Bom dia, minha gente, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai assistir esse vídeo. Graça e paz a todos. Já faz um tempinho que a gente não aparece por aqui devido ao fator trabalho, ok? A gente já, creio que um mês já faz, a gente aqui deu um início de estudo, né, sobre a carta aos Hebreus. E nós já ministramos já tanto a introdução, como já fizemos aqui pequenas abordagens panorâmicas, ok? Tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 2. E a nossa proposta é fazer toda a carta aos Hebreus, devido, né, a uma escassez, vamos assim dizer, né, da exposição dessa carta, principalmente aqui na questão de live, de rede social aqui no Facebook, né? Eu não vi ninguém ministrar na carta aos Hebreus, ok? Aí isso não quer dizer que eu vim aqui para mostrar que sou o bambambam e vou expor a carta aos Hebreus, a carta mais singular do Novo Testamento, uma das cartas muito mais que trabalha bem complexamente ali a questão da cristologia. Com certeza ela deve ser uma das cartas mais cristológicas aqui do Novo Testamento com relação a as outras porções que o Novo Testamento nos apresenta, ok, irmãos? Simplesmente eu quero dizer aqui de início que a gente teve esse pequeno, acho que foi até um pouco grande, né, o espaço da nossa última live, do capítulo 2 para hoje, para do capítulo 3, né, devido a essa questão que eu falei, né, que eu estou fazendo o meu ofício lá no meu trabalho, né, e eu preciso pagar minhas contas, então eu estou tendo não assim totalmente 100% a liberdade para trabalhar, mas nós estamos ali na maciota, certo? Tomando certas medidas, né, preventivas para o nosso cuidado, também como cuidado para o próximo que está ali junto com a gente. Eu estou ali podendo executar ali a minha função, certo? Então eu tive que parar um pouco aqui para poder ir atrás da outra questão, até para o meu próprio sustento, ok? E também uma das questões que dificulta, né, a gente tá como a gente estava antes, todo dia fazendo live, é devido a um material ser exaustivo, um material que eu estou aqui trabalhando, né? Eu vou mostrar aqui uma parte do material que eu estou usando como subsídio para levantar os argumentos, para trazer uma base ali bem simples, mas ao mesmo tempo concisa. Então é um material exaustivo, eu tenho que trabalhar, tenho que ler bastante, então isso demanda tempo, então não tem como fazer isso, fazer essas lives todo dia. Então eu tenho que, aos pouquinhos, ler o material aqui, ler o material ali, para que eu possa juntar todo um compêndio ali e extrair o que é de mais importante e esclarecedor para que a gente tenha uma boa compreensão da carta aos Hebreus. Eu vou aqui só mostrar a vocês o que é que eu tenho que ler para poder trazer algo aqui que venha contribuir no crescimento espiritual. Eu vou levantar aqui e vou mostrar a vocês o que é que eu tenho que ler. Olha como é fininho cada catatal desse aqui. Olha, deixa eu mostrar aqui a vocês. Olha os camaradas aí, ó. Tá vendo? Olha a grossura que eles são. Então, meu irmão, sem contar ainda com a palavra que eu também tenho que ler. Mais do que isso aqui, ok? Por exemplo, eu estou aqui fazendo uso desse material, eu já mostrei no início. Eu faço uso desse material aqui, ó. Eu tenho que ler a argumentação que esse camarada aqui, ele nos traz na questão política, geográfica, teológica, ok? Tudo que envolve o contexto histórico da época, ele narra nesse livro aqui. Então eu tenho que avaliar o que ele narra nesse livro. E eu já separo e deixo de lado. Terminando esse catatal aqui, aí ó, eu tenho que ir
Esse aqui é conhecido demais, muita gente tem esse livro aqui, ó. Eu tenho que ir ver o que esses comentaristas falam a respeito da carta aos Hebreus. Esse cara aqui já é um pouco mais volumoso. Então eu tenho que extrair daqui adicionais que o outro não me trouxe, por exemplo. Então eu já enriqueço mais o meu conteúdo. E eu tenho que ver aqui o que ele nos traz de novo que o outro não nos trouxe. Então eu tenho que ler esse rapazinho aqui também, gente. Então isso leva tempo demais. Vou botar aqui para você vendo. Depois eu tenho ainda esse outro aqui, ó, esse outro camarada. Também, ó. Aí eu já venho aqui e vejo o que os outros dois não informaram dentro de cada respectiva situação política, geográfica, histórica, teológica e tudo mais, cristocêntrica, dentro do contexto histórico da carta. Então eu tenho que ler esse cara aqui também. Olha o rapazinho. Certo? Então, gente, isso demanda tempo. Não tem como fazer uma live todo dia nessa situação a qual eu me encontro. Eu tenho que ler todo esse material, cara. E quem me conhece sabe que eu leio. Certo? Quem me conhece sabe que eu leio. Não é como muitos caras que eu estou vendo aí, os boyzinhos que eu vejo que mostra aquele arsenal, que eu não sabe nem se ele está lendo. Você vai fazer uma pergunta teológica dentro de um assunto, o cara fica sem saber, batendo pro outro, não sabe o que responder. Entendeu? Para ter e não usar, eu não quero ter não. Eu prefiro ter o meu pouquinho e fazer uso. E um uso bem exaustivo. Então eu tenho que ler esse rapazinho aqui. Bota cá. Olha. E eu tenho que ler esse outro comentário que eu também tenho aqui também. Ó. Isso aqui também é grande. Os caras são capa dura, ó, pesado. Esse aqui ele traz um contexto muito exaustivo. E dentro de um contexto, uma realidade judaica. Esse aqui ele fornece algumas informações adicionais que são espetaculares, são fantásticas, que os outros não fornecem. Então, gente, olha só o tamanho dos caras. Então, cara, é muito argumento, é muita coisa que eu tenho que ler. Depois que eu ler, eu separo um por um, saio trazendo comparações, encaixando as ideias, para aí eu poder formar um conteúdo panorâmico, não exaustivo, mas bem inciso, bem objetivo, para que a gente possa ter uma boa ideia do que a carta aos Hebreus nos fornece. Mas agora, aqui, mudando um pouco aqui o foco, eu quero aqui mostrar um material, um livro, um de outros tantos que eu tenho, de um assunto totalmente bem peculiar, e que vem aí ganhando, às vezes, atritos aqui nas redes sociais, entre as duas escolas teológicas, certo? E que uma, ela ganhou um certo peso no decorrer dos anos, devido à sua grande e vasta publicação das editoras no seu material. E nós que somos adeptos da outra corrente, era um pouco escasso, mas uma editora surgiu nesse cenário e tem fornecido bastante material exaustivo, claro, objetivo e bem conciso sobre esse camarada aqui. Olha só, eu sei que aí está aparecendo ao contrário, mas aqui, ó, Armínio e suas declarações de sentimento. Deixa eu colocar aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo que tem essa brechinha no meio? É aonde já vai a minha leitura. Cara, quanto mais eu tenho lido o que realmente, verdadeiramente, esse cara aqui, ele falava, ele explicava, ele esposava sobre a questão da soteriologia, certo? E que infelizmente é distorcido por muitos calvinistas desinformados ou ignorantes ou desonestos, certo? Ou mesmo, eu tenho aqui mais adjetivos para dar, mas vai ser um pouco ofensivo e eu não quero fazer isso, ok? Mas eu quero aqui confessar que quanto mais eu tenho descobrido verdades sobre o que realmente o pensamento desse cara aqui, mais eu quero distância do calvinismo. Eu quero aqui frisar bem, irmãos, eu quero distância do calvinismo, não de calvinistas, é diferente. Pessoas e sistema, ok? Deixa eu mostrar de novo. Isso aqui é um
de vários outros que eu tenho. Eu não vou aqui mais dar essas alfinetadas porque pode ser meio constrangedor, certo? Mas cara, você calvinista aí, ó, seja honesto, adquira, vá ler, vai realmente saber se o que realmente você tem impregnado aí e zombado do arminianismo clássico, se realmente condiz com o que foi lhe dito. Tenha pelo menos essa sinceridade e esse interesse de buscar realmente se aquilo que foi passado na sua instituição, certo? Reformada, se realmente eles passaram com honestidade. Seja honesto até com você mesmo. E isso vice-versa, certo? Porque tem muitos também que não sabem defender aquilo que dizem que defendem. Por isso a necessidade de ler, irmãos. Vamos voltar para o nosso estudo na carta aos Hebreus. Hoje a gente vai fazer a exposição, como eu coloquei aí logo cedo, né, do capítulo 3 da carta aos Hebreus. Eu até coloquei aí um tema bem sugestivo, certo? E para aqueles que gostam da exposição da palavra, se você se sentir confortado em querer pegar aí uma edição das Escrituras, seria bem proveitoso. Nós vamos aqui fazer hoje uso da versão nova da Almeida atualizada. Não varia tanto não, certo? A questão aqui é que ela vai trabalhar apenas com um português mais atualizado, certo? E mudar apenas a questão aqui das pronúncias. Às vezes é caminhar, aí agora vai ter andar. Pô, mas mudou o quê? Isso não vem ao caso agora, certo? A não ser que você vá trabalhar alguns textos que isso é verdade, né? Dependendo do seu ponto de vista crítico textual das Escrituras, dependendo da passagem aonde você vai ministrar, o aconselhável é que você tenha um pleno conhecimento daquela passagem na versão original, porque muitas vezes as versões elas podem trazer uma ideia que diverge do sentido original ao qual o autor pretende ali com a sua escrita, ok? Então aqui ó, não vai ser preciso hoje eu fazer aqui aquele velho panorama que a gente sempre vem fazendo, porque vai ficar muito exaustivo. Eu já vou aqui já em 12 minutos e ainda não entramos aqui no assunto, ok? Mas para você não entrar agora de gaiato no navio, se você estiver assistindo, Deus te abençoe, amém. Espero que você entenda a minha linha de raciocínio, mas eu peço que se você se interessa por esse estudo, você volta aí no meu Facebook, certo? E você vai encontrar aí as primeiras aulas que demos lá, logo no começo do mês, ok? E a gente viu aqui muito bem, apenas para ter um gancho aqui, né? Que eu falei que essa carta aos Hebreus, ela é tipo um sermão escrito, ok? Ela, por muitos estudiosos, ela é considerada um sermão escrito. Ela é composta de 5 exortações. E nós vimos ali no capítulo 2 inicial, aonde ele nos traz a primeira exortação, após trazer uma série de comparações e antagonismos entre a superioridade de Cristo em relação aos anjos, né? E ele trouxe e desenvolve esse assunto aí no capítulo 1 e no capítulo 2, e ele encerra, se você observou bem, o capítulo 2 aí, né? Trazendo aí, né, Cristo como a revelação final de Deus e como aquele que ele veio para interceder, ele intercede, né, por aqueles que são, aqui como ele explica no versículo 18 do capítulo 2 da carta aos Hebreus, ele diz, ó, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então Cristo, né, após passar por todo esse momento de oferta como o Cordeiro de Deus, que é enviado para tirar o pecado do mundo, ele agora está à destra de Deus e intercede. E o capítulo 3 aqui, ele inicia com essa argumentação seguindo desse gancho de Cristo como aquele que foi enviado, como aquele que é hoje o sumo sacerdote. Isso é bastante claro ao expor aqui no capítulo 3. E a gente vai aqui fazer primeiro, logo de início, aquele pequeno panorama, para que a gente possa entender
a linha, ou até possa entender a linha de raciocínio a qual o autor nos fornece no capítulo 3 da carta aos Hebreus, que eu coloquei como uma exortação contra o perigo da desobediência e da incredulidade, que são dois fatores cruciais e decisivos na vida de todo aquele que quer se submeter à vontade de Deus. Todos estão sujeitos a essas duas características que são implícitas, claras, em nossa natureza humana ainda carnal, ok? Esse capítulo 3, ele é muito interessante, ele apenas contém 19 capítulos aqui, ou 19 versículos, mas ele nos mostra aqui a sua segunda exortação. Lembrando que esse livro ele é composto de 5 exortações, tendo a primeira, seu pontapé inicial no capítulo 2, e ele já inicia aqui esse capítulo 3, trazendo a sua segunda exortação, certo? Com o intuito de alertar e mostrar que o pecado, e ele vai definir aqui esse pecado aqui, no decorrer da sua argumentação, que ele tem o poder de endurecer o coração do homem. E isso aí nos levando à desobediência e a um ceticismo de incredulidade. E ele traz exemplos aqui, claro, né, do povo no deserto quando foi tirado lá do Egito, do cativeiro ali do Egito, da opressão ali do faraó, e que devido às suas atitudes de desobediência e incredulidade, mediante todas as obras que Deus tinha feito, né, ali no meio daquele povo, mas o seu coração endurecido pelo pecado, levou eles a não receberem a promessa que era a entrada na terra prometida. E ele pega esse exemplo literal, né, histórico que aconteceu, e joga luz nele, mostrando que ainda hoje nós corremos esse mesmo risco de desobediência e incredulidade, alimentada pelo quê? Pelo engano do pecado, que ele vai nos fornecer essa ideia aqui, a partir do versículo 12 do capítulo 3 da carta aos Hebreus. A divisão desse capítulo aqui ela é bastante sucinta e simples. Nós podemos dividir esse capítulo apenas em 2 seções, certo? Com parênteses explicativos dentro de cada seção ali apresentada pelo autor. Por exemplo, nós podemos observar claramente que do versículo 1 aqui o versículo 6, tendo como a primeira seção, nós observamos que o autor aqui ele nos apresenta, ele continua ainda mostrando, né, para embasar e reforçar a sua argumentação, a ideia de superioridade de Cristo. Assim como ele foi superior em relação aos próprios anjos, nessa sessão, como ele está trabalhando com um contexto judaico, com um povo judaico convertido ao cristianismo, e que estavam ali sendo assediados a voltarem para o judaísmo, a voltarem para Moisés, ele mostra que Cristo ele é superior, tanto em ministério, quanto em grandeza diante do chamado e do ministério exercido por Moisés. E ele explica e deixa isso claramente ali, bem sucinto, né? Do versículo 1 até o versículo 6 da carta. Ok? E a partir do versículo 7 ao versículo 19, ele, para reforçar a sua ideia e aumentar o seu peso na argumentação, ele traz exemplos, como nós aqui adiantamos, né, dos casos ocorridos com o povo hebreu em sua peregrinação no deserto por 40 anos. E ele traz isso aí explicativo e usa como reforço e para balizar a sua argumentação, a sua exortação, ele faz uso do Salmo 95 ali, do versículo 7 ao versículo 11. E essa segunda sessão ele abre um parêntese dentro dessa temática que ele está aqui elaborando,
e encaixa mais uma exortação ali para dar peso e reforçar para que as pessoas creiam e se mantenham firmes nas palavras a qual eles já tinham confessado perante Cristo. É isso que esse capítulo aqui 3 é a argumentação aqui, base inicial, onde ele traz aqui. Ele vai falar certo de um descanso que foi prometido, mas que o povo não alcançou, e que ele trabalha melhor essa temática do descanso prometido no capítulo 4, que vai ser a nossa próxima exortação, certo? Então, como é que a gente pode começar aqui a trabalhar esse capítulo aqui 12, certo? Para que a gente possa aqui trazer ideias. Seria necessário, e é necessário, fazermos aqui a leitura, mas como vai ser uma exposição do capítulo todo, então, à medida que formos expondo o capítulo, nós vamos fazendo a leitura. Porque se é necessário ler todo o capítulo, e ele contém 19 versículos. Mas como já fizemos aqui esse pequeno panorama, essa divisão, já fica mais fácil você entender aqui a dialética, o sermão do autor desconhecido. Ou para você que se identifica, que acha que foi Paulo, Apolo, Barnabé, isso não vai fazer tanta diferença, ok? Mas, se você observar, nós aqui já começa a exortação os irmãos a considerarem, a levarem em consideração, a terem ela como um peso maior, firme, que ele chama de confissão. Observe comigo, e aqui há algumas questões muito interessantes e polêmicas, certo? E que isso gera as discordâncias entre as escolas teológicas arminianas e calvinistas com relação à questão se realmente esses irmãos eram realmente eleitos. Essa balela que é muitas vezes sendo tentada, ela entrar sorrateiramente, né, dentro do pensamento, né, de muitos, né, inclusive com base no capítulo 6, e a partir daqui do capítulo 3, ele já começa a trabalhar essa ideia, que ele traz o seu desfecho mais conciso no capítulo 6. Mas aqui no capítulo 3, ele já começa a trabalhar essa questão, que ele deixa aqui praticamente claro, mas não visível, mas o conceito está formado aqui por trás das suas ideias, certo? Que é a questão, né, do desenvolvimento progressivo da maturidade, a caminhada cristã, de fé em fé, que esse é um dos fundamentos do cristianismo, a nosso crescimento gradual, de fé em fé, como diz lá em Romanos capítulo 1, versículo 16, assim também como está escrito lá na segunda carta aos Coríntios, de glória em glória. Olha como é que ele começa a exortação e como é que ele começa a chamar aquele povo. Olha como é que ele começa, ó. Por isso, esse por isso é uma advertência, ou seja, fazendo ligação com o que ele acabou de explicar. Então, devido a essa questão que ele deixou em pauta no capítulo 1 e trouxe no capítulo 2, ele diz, ó, então, por isso, por ser maior, por ser superior, ele vai dizer, ó, santos irmãos, por incrível que pareça, irmãos, por mais que tenham pessoas tronchas, erradas, de todo tipo na igreja, ele chama eles de santos. Ele chama os irmãos de santos. A mesma linguagem que Paulo usa para aqueles irmãos que estavam vivendo totalmente desordeiramente na igreja de Corinto. Ele diz para os santos da igreja de Corinto. Por mais que a igreja esteja em sua incorruptibilidade, fisicamente falando, porém, existe ainda lá pessoas santas, pessoas que realmente estão debaixo ali da vontade de Deus. Já é o primeiro alerta que ele nos traz, ó. Por isso, santos irmãos. E aqui ele não está fazendo diferenciação de grupo A ou de grupo B. Ele não deixa claro. Então, para ele, todos são santos irmãos. Já quebrando de início a tese calvinista no capítulo 6.
onde ali eles tentam infundar na mente daqueles que não buscam conhecer a verdadeira palavra de Deus, de que aqueles ali eram irmãos que na verdade eram só apenas crentes nominais. Qual é o critério, a base para afirmar isso? O capítulo 3, essa primeira parte do versículo já quebra por terra essa interpretação malabarística calvinista do versículo 6. Olha só, santos irmãos, ó, vocês, olha como é que está, vocês, todos, ok, ó, que são participantes de quê? Da vocação celestial. Leia o capítulo 6, não é esse o meu foco aqui hoje, mas olha, capítulo 6, ó, é impossível, olha só, capítulo 6, versículo 4, ó, é impossível o quê, ó? Pois aqui, ó, aqueles indeterminado, indefinido, que uma vez foram iluminados. Aí se você for olhar a interpretação calvinista, cara, o marabalismo aqui é terrível. Tem uma mensagem aí no YouTube de um doutor reformado. Eu não vou dizer o nome, é LL, a sigla. Vocês sabem de que é que eu estou falando. Se vocês verem, cara, como é que ele está interpretando isso aqui, é um absurdo. Nenhum erudito na língua grega, nenhum dicionário, nenhum léxico vai corroborar ou concordar com a interpretação das palavras que ele está usando lá na questão dele. É impossível. Olha aqui, ó. Aqueles que uma vez foram iluminados. Olha, vê só. Provaram o dom celestial, igual ao capítulo 3. É a mesma classe, a mesma advertência. E dizer que aqui não, aqui ele se refere a um grupo que não eram os eleitos. Conversa fiada, meu irmão. Você não tem base bíblica concreta para sustentar essa tese. Isso é malabarismo hermenêutico. Isso é, me desculpe, desonestidade com o texto bíblico. O próprio autor, ele não faz acepção de grupos na sua carta. Ele diz, por isso, santos irmãos, a advertência, ela é geral, não é particular, é para todos. Vocês que são participantes de quê? Da vocação celestial, vocação do chamado, da confissão celestial que vocês fizeram. Olha só, considerem. Então ele pede para esses que são participantes considerarem. E ele vai explicar, considerarem o quê? Olha só, atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. 4 características que a gente pode aqui destacar. Primeiro, que ele chama sem distinção e acepção todos de santos irmãos. A palavra aqui para irmãos é a palavra adelphos. Santos irmãos, todos, sem distinção de crente nominal ou eleito verdadeiro. Essa balela, ele não faz exceção. Segundo, ele diz e reconhece que todos são participantes da vocação celestial. Terceiro, essa aqui é a única passagem em todo o Novo Testamento, aqui é uma curiosidade, onde o autor chama Jesus de apóstolo e de que? Sumo sacerdote. Aqui há uma questão interessante dele aplicar essa questão de sumo sacerdote. Por quê? Porque o sumo sacerdote é quem oferecia diante dos santos, uma vez por ano, o quê? O sangue aspergido no altar e levava, né, diante dos santos, diante da arca do propiciatório e fazia a intercessão, a propiciação. E aí Deus se manifestava ali, vocês sabem tudo mesmo disso aí, e aí trazia a resposta para o povo como Deus apaziguando ali a sua ira e o pecado dos povos simbolicamente. Que ele vai falar aqui claramente que é isso que praticamente ele narra em toda a carta aqui, fazendo uso da tipologia, ok? E aqui já é uma questão interessante, ele já coloca isso aqui já mostrando como Cristo superior a Moisés. Porque você não encontra em nenhuma parte
Moisés, por exemplo, sendo chamado de sumo sacerdote, ou se ele exerceu o ofício do sumo sacerdote. Nós sabemos muito bem, porque ficou registrado, está aqui escrito lá no livro de Êxodo, aonde o próprio Deus separa Arão e a sua família, sua descendência, para exercer ali o ofício de sumo sacerdote. Algo que Moisés não foi. E Cristo fez e faz esse ofício, já o colocando superior a Moisés. E isso já é como uma característica relevante que deve ser considerada por aqueles irmãos atentamente como uma exortação e como uma cláusula de perigo caso eles queiram negligenciar esse ofício de Cristo. Certo? E ele diz aqui claramente que eles, todos eles, fizeram a confissão. Ou seja, aceitaram esse sacrifício de Cristo. Eles aceitaram. Ele chama de confissão. Olha só o finalzinho, ó. E sumo sacerdote, olha só. Ele usa no versículo 1, lá no início, o pronome vocês. Mas no finalzinho ele muda para o pronome nossa. Ele se incluindo integrante também, como participante dessa vocação celestial e como um professante, confessante em Cristo. Olha só. São 4 características destacáveis nesse versículo 1. Só que no versículo 2 ao versículo 6 aqui agora, é interessante que aqui ele começa a fazer o quê? Os contrastes entre o ministério de Cristo e o ministério de Moisés, né? E mostrando nisso aí a superioridade de Cristo com relação ao ministério de Moisés. Se você observar, ele fala, ó, o qual é quem? Cristo é o que? Fiel. Se você observar o pronome aí, ó, aquele está com acento, né? Indicando que aponta para algo superior, né? O sujeito que está oculto aqui na frase. Ok? Olha só. O qual é fiel aquele que o constituiu. Quem é esse aquele que o constituiu? Esse que foi constituído é Cristo. E aquele é Deus, o Pai, a qual o constituiu. Olha só. E isso, em seu ministério, mostra aqui que ele foi fiel em tudo aquilo que o Pai ordenou pela sua soberana vontade. Olha, parece agora aqui uma expressão calvinista, né? É porque não, meu querido, é para mostrar que Armínio e arminianos sinceros, conhecedores, sabe que a soberania de Deus, ela reina, ok? Ela reina, porém, ela permite, Deus em sua soberania, permite ao homem tomar decisões que não venha ferir de modo algum a soberania divina, ok? Fique claro isso. Então, olha só, versículo 2, o qual é fiel em toda a casa de Deus. Frise bem essa expressão, a casa de Deus. Então, ele se refere aqui a uma família, de forma figurada, ok? Olha só, como também Moisés, olha só, como também Moisés, ó, foi fiel em toda, olha bem agora, em toda a casa de Deus. Então, ele está aqui fazendo a questão de fidelidade, de compromisso, né, nos serviços que eram ministrados dentro da casa de Deus, aqui como a figura de quê? Do povo de Deus, a família de Deus. É claro que, em se tratando de Moisés, se refere o quê? A família de Deus como o quê? O povo de Israel, ok? E na casa de Deus, na figura de Cristo como o quê? Como a igreja, o povo adquirido, formado agora de quem? De judeus e de gentios. Ele vai aqui explicar agora, ó. No entanto, ele agora é onde vai mostrar, né? Ele agora vai fazer uma diferença gritante entre um e entre o outro. Por isso, ele dá ênfase com essa expressão no entanto, ou porém, ele vai dizer, olha só. Assim, ó, como aquele que estabelece uma casa, ou seja, ele vai dizer aqui, vai dizer o seguinte, ó, aquele que estabelece uma casa tem maior honra
Tem alguém falando comigo no zap. Cara, não dá para falar no zap. Certo? No entanto, assim como aquele que estabelece uma casa tem maior honra do que a casa em si, também, ele vai colocar de pé de igualdade, ó, também, esse também é para igualar, nivelar, também Jesus, olha só, tem sido considerado digno de maior glória do que Moisés. Pois, versículo 4, ó, toda a casa é estabelecida por alguém. Olha, mas aquele que estabeleceu, ele vai explicar agora o 4, ó. Todas as coisas é Deus. Ele leva a Cristo agora a sua divindade igual com a do Pai, no atributo de quê? De Criador. O que ele quer dizer, em outras palavras, é o seguinte, ó. Quem constrói a casa em si, ela é digna de receber honra. Porém, quem a construiu ainda recebe uma honra maior do que a própria casa em si. E ele diz que Deus é quem constrói. E ele faz esse trocadilho aqui de palavras. Eu vou dizer assim, ó. A casa, quem construiu foi Cristo. A casa a qual Moisés trabalhava, foi Cristo que a construiu. Por isso, a importância e essa advertência de atentarmos mais para o construtor. É outras palavras que eu vou usar para explicar essa passagem. Por isso, ele começa a advertir. Para mostrar o quê? Isso é talvez uma forma, olha que eu falei talvez, dele estar aqui mostrando a grandeza que é o cristianismo diante do judaísmo, que tem uma aplicação muito mais elevada do que a qual era exercida na velha aliança. Também pode ser uma forma de expressar que essa nova aliança, ela é superior à antiga. E ele explica isso no capítulo 10. A gente vai chegar lá para frente. Por isso ele vai dizer, ó, Moisés, por isso que ele vai explicar no versículo 5, ó. E Moisés era fiel. Mas no versículo 5 agora aqui, ó, ele vai aqui mostrar os ofícios de Moisés, certo? Que tinha um objetivo para que era atingido. E ele mostra, e como ele já mostrou e vem mostrando desde o capítulo 1, a diferença de elevação e superioridade em relação ao ofício de Cristo. Olha o que ele vai dizer. Ele vai mostrar umas características bem peculiares sobre a pessoa de Moisés. Por quê? Porque os seus ouvintes eram conhecedores de toda a estrutura judaica do Antigo Testamento. Olha o que ele vai dizer no versículo 5. Ó. Moisés era fiel. Mas ele era fiel em quê? Ó? Em toda a casa de Deus. Frise isso aí. Ó. Moisés era fiel em toda a casa de Deus. Em todos os ofícios que estão relacionados às questões ritualísticas do tabernáculo, vamos assim dizer. Tudo que envolve aos rituais, sacrifícios, ofertas, manjares, essas coisas todas aí, ordenanças, certo? E ele foi fiel em cumprir tudo, até porque ele foi exortado. Lembra que foi que o próprio Deus disse para ele, Moisés, ó, faça tudo conforme o que ti, e Moisés fez tintim por tintim, mostrando o que? Reconhecimento de fidelidade, que nos falta hoje. Já uma aplicação para hoje, nos falta, e muito, irmãos, fidelidade em nosso compromisso com as coisas concernentes ao reino de Deus. Hoje, através de quê? Da igreja. Temos deixado a desejar, e muitos. A prova disso, falta de conversões de novos. Por quê? Porque eles não estão vendo em nós essa mudança, essa fidelidade que o autor reconheceu na pessoa de Moisés. Frisou em toda a casa de Deus. Olha o que ele vai dizer, continua. Como servo. Moisés, grande do judaísmo, mas só que o autor vai aqui, ó. Aí. Na casa de Deus ele, ó. Irmãos, se na casa de Deus Moisés era servo, e quanto mais eu e você. Precisa argumentar? Precisa levantar alguma aplicação para hoje? Será que está claro? Moisés
a figura que ele é. Moisés, o seu reconhecimento, hoje em dia no judaísmo, ele só perde um pouco para Abraão em algumas correntes judaicas. Servo. Olha o que ele vai dizer aqui de Moisés. Ó. Ele vai dizer qual era a função de Moisés. Qual era a mensagem e o propósito de que Moisés foi enviado. Para que foi? Olha só. Para testemunho de quê? Testemunho de quê? Das coisas que haviam de ser anunciadas. Moisés trouxe tudo com relação ao quê? As coisas que eram ou que haviam de ser. Então Moisés não trouxe realidades concretas. Ele trouxe tudo através de quê? Simbolismos. Para que em Cristo esse simbolismo se materializasse, se concretizasse. Então Moisés, por isso que o autor da carta aos Hebreus diz, ó, tudo na antiga aliança não passa de sombras em contrapartida com a aliança feita por Cristo, que são de realidades futuras e visíveis. É uma questão, né, pelos reformados, né, é o já e o ainda não. Cara, deixa pra lá. Frisou Moisés, versículo 5, em toda a casa de Deus. Ele agora, quando joga para Cristo, olha a diferença. Cristo, porém, o porém está como advertência, como contraposição aqui, ó, para elevar a superioridade. O que ele vai dizer, ó? Como filho, olha só, ele já tirou de Moisés, que era servo, Cristo botou como filho. E o que mais? É fiel, mesmo fidelidade, mas só que agora o que, ó? Em sua casa. Para Moisés, na casa de Deus. Para Jesus, sua casa. Aí agora você entende, ok? Então, devido a essa diferença, né, abissal, gigantesca, ele diz que devemos atentar e considerar realmente a posição de Cristo superior e não voltar para as figuras do judaísmo sob a pessoa de Moisés. Isso ele chama de quê? No capítulo 6, apostatar, se desviar. Porém, ele vai trazer aqui luz e vai dizer o que é que pode possibilitar esse desvio. Desvio de quem? Dos santos irmãos, que ele chama aqui, ó, no capítulo, versículo 1, que ele chama de participantes da vocação celestial, que ele diz que fizeram confissão. Esses caras aí, alerta é para eles, alerta é para mim e para você, que também somos santos irmãos, por mais que não esteja visível aos olhos do mundo, porque nunca terá, porque o mundo jaz no maligno, certo? Diante até mesmo de irmãos dentro da nossa coinonia, junto da nossa eclesia, né? E do próprio inimigo do diabo, ok? Mas olha o que ele vai dizer agora. Esta casa somos nós. Você pode ver que quando ele aponta para Cristo e mostra o ofício de Cristo, ele tira a figura do tabernáculo e coloca nós como sendo o quê? A casa de Deus. Morada de Deus no Espírito. É isso que ele quer dizer. Ok? Olha só. Então, ou seja, o que ele trabalhava através de figuras na antiga aliança, hoje ele trabalha através de quê? De nós, como um sacrifício vivo, que Paulo explica em Romanos capítulo 12. Então, isso deve ser levado em consideração e em grande cuidado para que não venhamos ao quê? A negligenciarmos essa salvação que nos foi trazida pelo próprio Filho de Deus. Em resumo, para fechar aqui, resumo, a primeira sessão desse capítulo, aprendemos o quê? Que todos somos santos diante de Deus, mesmo com nossos pecados, nossas falhas. Aprendemos, aqui o autor chama que nós somos participantes da vocação celestial. Devido ao quê? O que nos tornou participantes da vocação? A nossa fé e confissão e no Filho de Deus. É isso que ele quer dizer com essas colocações que ele coloca como apóstolo e como sumo sacerdote, como aquele que foi enviado do Pai para revelar o Pai. Que é isso que ele quer trazer aqui em foco na carta aos Hebreus. Moisés anunciava coisas
futuros. Ou seja, Moisés, o seu objetivo era revelar Cristo. E Cristo agora vem como enviado de Deus para nos revelar o Pai. Isso aqui já dá um sermão maravilhoso, só com essa primeira parte da carta aos Hebreus, porque já vamos em 44 minutos. É um sermão expositivo bastante edificante para você que quer pregar aqui em Hebreus no capítulo 3, e já poderia encerrar por aqui, trazendo essas aplicações e essa advertência para mantermos aqui o cuidado. Porém, ele não fica por aqui, ele continua. Se guardarmos firmes. Então isso só tem peso e continuidade. Ele acrescenta aqui, cara, uma condicional. Uma condicional. Se o quê? Se guardarmos firmes. Até o fim. Aí chega um calvinistazinho. Metido a desculpa aqui essa minha colocação, não venha me ter por arrogante. É porque tem hora que eu... Jesus, segura aqui meu coração, porque tem hora que eu não aguento não, gente. Só os eleitos guarda firme. Com qual base, em qual critério? Na filosofia só. Porque aqui não é isso que o escritor está dizendo, não. O escritor não abre brechas para introduzir ou inferir essa interpretação no texto. Porque aqui a exortação ela é coletiva, é para todos. Não é para um grupo específico, é para todos. Por quê? Até ele se enquadra nisso. E ele já vem se colocando também como um, desde o capítulo 1. Ele fala, ó, a ousadia, ele chama de quê? Ó? Essa confiança. Então temos que ser o quê? Ousados. Se mantermos firmes até o fim. E ele demonstra isso através de um ato de quê? De ousadia e exultação da esperança. A questão da esperança cai por terra o determinismo da eleição incondicional calvinista. Esperança. Convicção. E para reforçar a sua argumentação agora, a partir do capítulo 3, versículo 7 até o versículo 11, ele abre um parêntese e ele traz uma questão histórica, literal, que aconteceu e que, devido à atitude manifestada pelos tais, Deus entrou com juízo e ficou escrito para nossa exortação. Paulo já dizia isso. O que foi escrito como exemplo para nos exortar. Se você ler Coríntios, capítulo 10, ele vai trazer essa explicação bem sucinta. É porque se eu for ler aqui, cara, vai tomar tempo. Mas deixa eu ver para não dar aqui uma referência errada, certo? Mas eu tenho certeza que é 1 Coríntios, capítulo 10. É isso mesmo. Olha só, ora irmãos. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 1. Ora irmãos. Não quero que vocês ignorem. Olha o quê? Que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem. Lá para o deserto ele está apontando. Olha só. E todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados com respeito a Moisés. Tanto na nuvem quanto no mar. Todos eles comeram do mesmo. E aqui ele está explicando. E mostrando que isso ficou registrado como exemplos. Para que se não venha cair no mesmo engano, nesse mesmo engodo, nesse mesmo laço, produzido pelo quê? Pelo pecado, que ele vai dizer. Olha o que ele vai dizer aqui, ó. Ele vai usar como base para reforçar e dar peso à sua exortação, torná-la sucinta, o Salmo 95, a partir do versículo 7. Olha o que ele vai dizer, ó. E aqui tem algumas aplicações que a gente pode tirar. Ele vai dizer no versículo 7, ó. Por isso, como diz o Espírito Santo. Ô TJ, é para você, TJ, que diz que o Espírito Santo é impessoal. Olha aqui, ó, ele fala. Me diga aí como é que uma força pode falar, uma energia. A força ativa tem voz, como é? Me diga, explica aí, TJ. Explica aqui essa partezinha do versículo aqui, 7. Você que é do TJ, explica aí. Por isso, como diz o Espírito, diz, fala. E o que é que o Espírito Santo fala, irmão? Aqui é outra lapada, me perdoe, meus queridos calvinistas, né? Da graça irresistível. Vamos lá? Olha, hoje, se ouvirem a sua voz, o que é que ele vai dizer? Não endureçam, não endureçam. Olha como é que está o verbo.
endureçam. Não endureçam. Precisa repetir. Endurecer o que, irmãos? O coração. Irmãos, quem é que endurece o coração? Quem é que endurece o coração? Deus endureceu o coração do faraó. Em que sentido? Ele endureceu. E para qual propósito ele endureceu o coração do faraó? E sobre quais circunstâncias ele endureceu o coração de faraó? E quais outras pessoas em todo o cano do Antigo Testamento e do Novo Testamento você encontra passagens sucintas que Deus endureceu o coração de alguém para assim jogar ele no inferno? Me mostre. Me mostre se você é um cara topado na suposta teologia reformada. Me mostra aí. Ai meu Deus, segura meu coração, senão quem vai endurecer é o meu. Seja, misericórdia, Jesus. Qual é a advertência aqui do autor do Espírito Santo? Não endureçais o coração. Não endureçais. Por quê? Como foi na rebelião. O motivo que levou à rebelião foi o quê? Eles, o quê? Não darem o quê? Ouvido. Eles não deram o quê? Eles rejeitaram a palavra. Mas aí o calvinismo vai dizer o seguinte: no seu decreto imutável, eterno, ele determinou. O autor aqui está contrário nesse decreto aí que você está aí dizendo. É porque aqui, ó, eu não aguento não, cara. Entra aqui aquela balela filosófica de supralapsarianismo, eu abomino esse negócio aí, cara. Isso é falta, sabe de quê? De leitura bíblica. Me mostra aqui na Bíblia o supra e o infra. Eu quero que você me mostre. Me mostre. Tem não, meu querido. Irmãos, me perdoe aqui essa minha rigidez, cara. Irmãos, a carta aos Hebreus destrona as questões hermenêuticas calvinistas. Acaba, cara. Acaba. Leia a Bíblia, a carta aos Hebreus. Leia devagar. É porque você prefere ficar, sabe com o quê? Me desculpe aqui, meus queridos calvinistas. Eu sei que há exceções. Mas para vocês, a palavra final não é daqui, ó. Me desculpe, mas não é daqui. A palavra final de vossas excelências vem dos doutores calvinistas. Não vem daqui. Essa está toda a diferenciação. Me desculpe aqui. E cuidado com o seu comentáriozinho aí. Eu estou dizendo isso aqui para os meus amigos, meus irmãos em Cristo, que compartilham da mesma fé comigo no meu canal do YouTube. Porque isso vai para o canal do YouTube. Certo? E eu não quero aqui ofender, nem desprezar, nem... Não, devido a essa minha postura, isso é minha... meu jeito, cara. É ligado 220, cara, direto. Ok? Mas olha só, não endureçam. Não endureçam. E aí eu pergunto, endureceram ou não endureceram? Claro. Qual foi a causa da punição? Qual foi a causa? Então, a causa primária é o quê? Coração endurecido. Hoje, temos corações endurecidos. Hoje em dia não é nem mais de pedra, é de aço. É de titânio os corações de muitos dentro da igreja, irmão. Não adianta. Coração de aço não sobe, desce. Olha o que ele vai dizer, ó. Como foi na rebelião. No dia da tentação no deserto. Ele vai aqui utilizar essa ilustração para dar peso à sua retórica. Olha. Onde os pais de vocês me tentaram. Versículo 8, ele fala que o próprio homem envolvido pelo pecado endurece o coração. Ou seja, o pecado tem o poder de endurecer o coração. Ele vai explicar no versículo 12, a gente vai chegar lá. Olha o versículo 9. Onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova. Como é que Deus pode se irritar com uma coisa que ele mesmo decretou? Segundo a posição calvinista. Que tudo foi determinado. Então Deus determinou que eles fossem rebeldes e agora se queixam por eles estarem obedecendo o que foi determinado. Cara, isso é para você pirar o cabeção, meu irmão. Isso é loucura. Isso é irracional. Ele vai continuar. E viram as minhas obras. Ou seja,
Pecado de quê? Incredulidade. Mesmo vendo, não estavam crendo. Aí você, é para se cumprir Isaías. Falarei por parábolas, ouvireis e não... Olha, misericórdia, pelo amor de Deus. Vamos continuar. Uma vez ele fala que o próprio homem endurece o coração, já, versículo 8. Vamos agora. Durante 40 anos. 40, irmãos, olha como é grande a misericórdia de Deus. 40 anos de misericórdia de Deus ali, mas chegou um momento que, ó, Zé Fini, só escapou 2. Caleb e quem? Vocês sabem. Olha lá. Por isso, olha a causa. Qual foi a causa? Coração endurecido. Por isso, olha só, me indignei contra quem? Essa geração. E levou Deus a tomar o quê? Uma atitude mediante o quê? A ação. Então Deus está reagindo mediante uma ação causada por quem? Escolhas humanas. Se rebelar contra Deus, que ele chama aqui o primeiro pecado de incredulidade. Versículo 10. O coração deles, olha só, o coração deles sempre se afasta de mim. Nesse capítulo 3, ele usa 2 vezes o verbo apostasia. Apontando para o quê? O perigo de quê? Do desvio. A palavra aqui, afastar de mim, ou seja, a palavra aqui é apistemes. Apistemes é a forma verbal do substantivo apostasia, ou apostasion, ou apostasia. Apostasia é um substantivo. E apistemes é a forma verbal desse substantivo. Então aqui está dizendo, ó, o coração deles sempre se afasta de mim. Não, eu mandei eles se afastarem, porque eu determinei, né, calvinista? Ó, eles não conheceram o quê? Os meus caminhos. A palavra caminhos aqui se refere ao quê? Aos meus estatutos, mandamentos, minhas ordenanças. Não ouviram a minha, não quiseram obedecer. 2 pecados terríveis que você ou eu, sujeitos a eles, estamos cometidos de quê? De sermos afastados da presença de Deus. Que nos leva ao passo de quê? Apostasia, se desviar. Incredulidade e desobediência. Assim jurei na minha ira. O que é? Não entrarão no meu descanso. Essa questão aqui de descanso, ela tem uma ampla aplicação que ele explica melhor no capítulo 4, a gente vai trabalhar ela, tá ok? Mas aqui ficou claro. Então ele está usando essa situação para exortar os irmãos do perigo de não darem ouvido e não crerem na confissão que fizeram e na revelação que Cristo trouxe de quem? Do Pai. Aí ele agora, na sua segunda sessão, após trazer essa ilustração, realidade e exortar, abrir os seus ouvidos, ele agora endossa mais a exortação que ele começou no versículo 1. Ó. Então, tenham cuidado. Eu que tenho que ter, é a minha parte agora. Olha, quando eu digo é a minha parte, aí os calvinistas o quê? Olha, obras o quê, meu? Qual é o obras? Vai estudar, cara. Qual é o obras? Eu tenho que ficar parado sem fazer nada? Tenham cuidado. Eu tenho que tomar postura. É isso que ele quer dizer. Olha só. Cuidado, irmãos. De novo, Adelfos. Ele só aqui fez uma questão na gramática que eu esqueci aqui o nome, que é de economia de palavras. Porque ele já citou santos irmãos no verso 1. Ele já se dirigiu para aquele que queria se dirigir para todos, chamando de santos. Mas aqui, ó, cuidado, irmãos. Para quê? Então ele pede, ele orienta, devido a um exemplo claro que eles eram conhecedores. Eles tomarem isso como exemplo e aplicarem na sua vida, mediante uma revelação maior que Cristo nos trouxe. Ele vai dizer, para que nenhum de vocês, olha só a advertência, cuidado, nenhum de vocês tenha um coração perverso e descrente. Ele diz para que a gente tem que ter cuidado, para que a gente não tenha um coração perverso. Então, mas o calvinismo diz que Deus determinou. Então já Deus determinou e me deu um coração perverso. Aonde fica o atributo de santidade
e o atributo moral quebra. O moralismo de Deus, de santidade e de ética. Dizer que Deus deu o coração perverso. Quebra. Ele diz que nós temos que ter o cuidado para que aquilo que Deus já colocou em nós, pela nossa confissão, pela lavagem da palavra, como ele diz lá em Tito, não venha se tornar, por um ato de incredulidade e desobediência, aquilo que foi lavado, adornado por Deus, se torne perverso. Ele vai dizer, ó, e que esse coração, ele tem uma reação. Que reação um coração perverso e descrente, ou seja, incrédulo, que reação ele faz dentro daqueles que permitem que isso cresça? O que é que acontece? Versículo 12, ó, que leve a se afastar. De novo aqui a palavra apistemes. Apostasia na sua forma verbal. Perigo da apostasia. Olha só, do Deus vivo. Duas vezes ele diz, nesse capítulo 3, duas vezes, é para enfatizar que um coração duro, sobrecarregado de incredulidade e desobediência, ele tem uma reação motora contrária à vontade de Deus. Que é o quê? Fazermos com que eu e você se afaste de Deus. Aí, olha qual é a advertência dele. Ele mostra quais são as causas. E agora ele vai mostrar que caminho nós devemos traçar. Pelo contrário, olha só. Animem. Ao invés de você se deixar alimentar por a incredulidade e pela desobediência, você deve o quê? Se animar. E como é que se anima? Dando ouvidos ao quê? Ao que o Espírito diz às igrejas. Lembra de Apocalipse? Olha só. Pelo contrário, animem. Quem? Uns aos outros. E isso é para fazer quando? Todos os dias. Eu já sou eleito. Para que estar animando ninguém? Já sou eleito? E eu não perco mais? Então para que eu vou estar animando? Como é que eu vou animar alguém que já é eleito? Já é eleito, como é que eu vou animar? Cara, ó, durante o tempo que se chama hoje. É interessante aqui essa expressão hoje, porque aqui ela tem duas conotações. Primeiro ele pega a palavra do versículo 7, ó. Hoje se ouvir a sua voz. Ele pegou esse hoje de lá, daquele tempo atrás, e alongou até os dias de hoje. Dizendo que a mesma exortação que soava no ouvidos dele naquele dia, do mesmo jeito elas estavam soando hoje no ouvido dessa nova geração. Aprendemos o quê? Que o Espírito Santo continua com o seu ministério, que é de quê? De convencer. Como é que o Espírito Santo convence quem já é eleito? Explica aí, irmãozinho, abençoado. Como é que se convence alguém de que já é? Como é que eu vou convencer alguém de casar se ele já é casado? Como é? Me explica essa filosofia aí. Complicado demais, gente, pelo amor de Deus. Mais uma vez, gente, não me tenha por arrogante. É porque eu não aguento não, cara. Olha só. Durante o tempo que se chamou afim, qual é o propósito de um animar outro? Ele pega aqui para o quê? Para que aquele que é instruído desenvolva naquele que está sendo esmorecido pelo meio do caminho. Ele explica isso no capítulo 10. Por isso, né, levanta os joelhos, as mãos, aquele firme os pés nos joelhos vacilantes. É isso aí, ó. Por isso, a necessidade de quê, irmãos? De congregar. Já dei aqui uma pista bem interessante do que ele quer dizer lá no capítulo 10. Luciano, meu irmão aí, abençoado Raiz. Lembra que você perguntou o que é que eu vou explicar? Essa questão. A importância de se congregar é para quê? Para que haja o quê? Um ânimo mútuo entre os irmãos. Um longe do outro sente a necessidade de quê? De animar. E um tão longe do outro, como pode ser? Você se cai no desânimo. Por isso, a necessidade de congregar. Já respondi aqui, lá no capítulo 10. Há todo um contexto e toda uma argumentação que ele vem trabalhando na carta. Não é você chegar ao capítulo 10 e querer fechar no capítulo 10. Está vendo aqui?
Essa exortação já vem trabalhando o quê? Essa questão de quê? Do progresso de crescimento da maturidade. E ele continua, ó, a fim de que nenhum de vocês seja o quê? Endurecido. Aqui a gente de novo enfia a agulha no calvinismo. No decreto imutável eterno. Seja endurecido. Não quer dizer que Deus já determinou. Endurecido pelo quê? Pelo engano do pecado. O decreto calvinista, que quer sustentar essa ideia, que está nas institutas das religiões calvinistas, que ali para mim não é institutas da religião cristã, Calvino diz isso. Como é que corrobora com esse pensamento aqui agora do autor? Não sejam endurecidos. Ele diz que quem endurece é o pecado, porque o pecado ele é gostoso e ele engana. É a mesma coisa que Paulo está falando, sabe o que? A Timóteo. Mente o quê? Cauterizada. Então quer dizer que se Deus já determinou, então Deus é o autor do pecado. Que era uma coisa que Armínio sempre teve o cuidado na sua tese da predestinação de não colocar Deus como autor do pecado. Aqui está. Aqui, ó. Leia aqui. Para você entender como era que Armínio cria na predestinação, que é totalmente diferente do que vocês acusam o cara. Vocês nunca leram ele? Me explica aqui agora. Quem endurece o coração do homem é quem? É Deus ou é o pecado? Mas foi Deus, então Deus é autor do pecado. Esse Deus que você serve, esse aqui, de acordo com esse Deus que você quer sustentar, eu não sirvo a esse aí não. Eu sirvo a esse daqui. Me desculpa, eu não sirvo não. Esse aí, nessa postura, esse eu não sirvo não. Agora, esse aqui eu sirvo, da Bíblia. Olha o que ele vai dizer, ó. A fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Aí ele vai explicar, mas por quê? Por quê, ó? Porque temos nos tornado, ele agora colocou ele também junto com os irmãos, ó. Por quê? Nos tornado o quê? Participantes, não é crentes nominais, como querem trazer essa interpretação lá no capítulo 6. Ali são os nominais, não são os verdadeiros. Mentira, são todos aqui iguais, segundo o que o autor dá. Por quê? Porque temos nos tornado participantes. Porém, ó, se de fato, eita, aqui é a brecha para o Calvino agora, se de fato, do que, ó, guardarmos firme, perseverança. Isso aí tem a questão calvinista e arminiana. Olha só, até o fim. Colocou um quê? Ele acrescenta o que aqui? Uma condicional, meu querido. Ele acrescenta uma condicional. Ó, a confiança. Olha só, de quem é a confiança que nós temos? Alguém? Desde o princípio tivemos. Quando confessamos lá no início, desde que quando começamos, confessamos lá, se mantermos essa confissão até o fim, nós somos participantes. E devemos continuar para que o quê? Para que o pecado não nos envolva, não nos engolde, não endureça o nosso coração, alimente em nós o quê? Incredulidade e desobediência. E o quê? E rejeitemos o quê? A confissão uma vez já feita na palavra de Cristo, como ele aqui vem trazer. Após ele terminar, ele abre esse par, como eu falei nessa segunda sessão, do versículo 7 ao versículo 19. No versículo 12 ao 14 ele abre esse parênteses e traz essa exortação mais incisiva, mostrando que aquela realidade dos irmãos no deserto, ela é possível nos dias de hoje. E ele traz isso como um exemplo para que fique registrado, para que eu e você não corram nesse erro. E ele termina o capítulo 3 com perguntas retóricas para despertar o quê? A atenção dos irmãos. Versículo 15, ó. Como se diz? De novo, olha só. Se hoje ouvires sua voz, não endureçais o coração. 3 vezes o texto diz que o homem pode endurecer o coração. E o primeiro fato é o quê? Rejeitar a voz do Espírito. Resistir ao que o Espírito diz. O que foi que aquele diácono, cara, tá me fugindo aqui agora, Estevão. Foi que Estevão disse lá diante do Sinédrio, diante daquela cúpula judaica, né, de teólogos lá, o Sinédrio.
os topadão lá, os reformados, era reformado. Vocês sempre resistiram. Olha o que é que o autor aqui está fazendo o link, corroborando. Não endureçais. Um coração endurecido pelo pecado resiste ao que o Espírito Santo ministra. Que a função do Espírito Santo é o quê? De novo, convencer. Ele diz, ó, quem foram os que, olha só, quem foram os que, ó, tendo ouvido, se rebelaram? Ele faz aqui uma separação, não foram todos. Olha só, não foram de fato, ó, todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? Ele responde a primeira pergunta dando outra pergunta na segunda, né? Ele diz que todos saíram do Egito, mas não foram todos. Eita, aqui dá a base para a eleição, né, calvinista. Mas todos ouviram, mas não foram todos que ouviram que rejeitaram. Aqui tem uma questão que a gente pode aqui colocar bem interessante, se eu não me engano, lá da questão do bezerro de ouro. Moisés estava lá em cima, buscando as diretrizes que Deus ia dar a ele. Aí Deus, ó, o povo lá, o teu, já se corrompeu. Quando Moisés chega, está o bezerro e o bacanal comendo no centro lá. O que é que Moisés diz? Os que forem de Deus, vem para cá. Aqui tem uma coisa interessante que você vai ver agora. O que é que Moisés diz? Ó, quem for de Deus, ó, vem para cá. Quem é que foi só? Só foi quem? Só foi a tribo de Levi, meu querido. E o restante fizeram o quê? Foi comer a fio de... Aí eu lhe pergunto, então quer dizer que, se a gente for interpretar literalmente, nessa questão do bezerro de ouro, então as 11 tribos se perderam. Acabou. Que disse que foi a fio de espada tudinho. E aí, como é que explica isso? Será que realmente aí é isso realmente que o texto diz lá, literalmente? A semântica, o contexto que ele quer dizer ali, Moisés? Porque Deus diz que escolheu Israel. Escolheu. Elegeu. Mas foi as 12 tribos ou foi uma tribo só, a tribo de Levi? E agora, como é que explica? Olha que esse negócio de eleição como é completo. Olha que bagaceiro esse negócio aí. Se não tiver um entendimento. E contra quem Deus se indignou durante 40 anos? Olha, tudo pergunta retórica. Então ele disse que todos saíram. Não, foram todos que saíram. Mas todos também ouviram. Mas não foram todos que deram ouvido. Houve uns que não quiseram ouvir. Rejeitaram as palavras de Deus. E devido a essa rejeição, devido à ação do homem, Deus entrou com uma reação que? Punitiva. E ele vai dizer o que aqui demais? Ó, não foi contra os que pecaram? Entendeu aqui agora? Então ele atribui a rejeição de ouvir a palavra de Deus como um pecado. Ele diz mais aqui, ó, cujos cadáveres caíram no deserto? Olha só. Contra quem jurou, ó, que não entraria no descanso? Está vendo de novo aqui? Ó? Olha só. Senão contra os que foram desobedientes? Pecado da desobediência. De quê? De rejeitar o quê? A palavra de salvação ministrada pelo Espírito a eles. Então ele atribui hoje, do mesmo jeito, àqueles irmãos que ouviram a palavra da salvação por meio de Cristo e se endureceram, não quiseram absorvê-la e querem voltar de novo a ouvirem Moisés. E ele chama isso de quê? De desvio. Sair do cristianismo para voltar para o judaísmo. É isso que ele quer dizer. Então ele começa a trabalhar aqui, aí chega no capítulo 6 daquela bronca lá. Olha só. Vemos, pois, ó, que não puderam entrar por causa da incredulidade. É o foco do texto. Desobediência e incredulidade. Duas barreiras que evitam o homem a receber a instrução do Espírito Santo, porque vai causar o quê? Endurecimento do coração. Irmãos, encerramos por aqui hoje nossa pequena exposição do capítulo 3 da carta aos Hebreus. Se eu não me engano, parece que foi 1 hora e 13 minutos, ok? Que Deus abençoe sua vida. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você compartilhe aí no seu canal do Facebook, ok? E aguarde que em breve estaremos aqui trazendo a continuidade da carta aos Hebreus, agora no capítulo 4, fazendo uma ampla aplicação sobre essa questão que ele abre aqui, sobre um descanso oferecido por Deus a aqueles que
foram resgatados ali do Egito, ok? Que Deus abençoe vocês. Irmão, você que é calvinista aí, certo? Não se chateie não, meu irmão. Essa é a minha postura. Talvez seja radical, eu tenho que reconhecer isso, sabe? Mas é porque eu faço isso? Porque, ó, quando eu vou assistir alguma coisa, deixa eu dizer isso aqui pra tu agora, viu? Quando eu vou assistir aqui algo do meu pentecostalismo, o que é que eu vejo? Os supostos reformados nos comentários, com chacota, com zombaria, com escárnio, e querem ser os bambambam. Aí quando chega eu assim, dando uma lapada dessa, diz que eu sou grosso e mal educado. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.